Capítulo 16. 1992. Chris encontrou. Era sua especialidade, encontrar coisas. Como eu, ele não era um membro típico da turma de Hearst, alto e magricela com cabelo loiro claro, enriçado, feito para eletrificado e uma gagueira que piorava sempre que ficava nervoso. E como toda criança desajeitada e nerd, Chris passou a maior parte de sua vida escolar nervoso. Ninguém entendia porque Hearst o acolheu sob suas asas, mas eu sim. Hearst não só era um valentão, como também era esperto. Tinha um jeito especial de identificar quem descartar e quem manter. E Chris tinha utilidade. Acho que todos nós tínhamos. Enquanto os parceiros ocasionais de Hearst eram a mistura habitual de impostores e brigões, seu círculo íntimo era um pouco diferente. Flat era músculo puro. Os brutamontes sem cérebros que ria das piadas de Hearst, lambia seu saco e metia porrada. Chris era o cérebro, o excluído, o gênio incompreendido. Seu talento para a ciência nos ajudou a criar as melhores bombas de fedor caseiras, armadilhas engenhosas para vítimas inocentes e, uma vez, uma explosão química que fez a escola toda ser evacuada e um professor substituto de ciências demitido. Mas Chris tinha uma peculiaridade útil, uma curiosidade obstinada, um desejo de descobrir coisas, de encontrar coisas, uma habilidade de ver o que mais ninguém via. Se um colega quisesse saber com antecedências as questões que caíram na prova, Chris dava um jeito de descobrir. Um lugar para espiar os vestiários femininos, Chris calculava a melhor posição estratégica. Um modo de invadir a banca de jornal e roubar doces de fogos de artifício, Chris arquitetava um plano perfeito. Se seu crânio não tivesse se espatifado no pátio da escola e seu cérebro brilhante se disparado pelo chão do concreto sujo e cinzento, com certeza Chris teria se tornado um empresário bilionário ou um gênio do crime. Foi o que sempre pensei. Quando apareceu no parque naquela noite de sexta-feira, atrasado para variar, porque Chris chegava sempre atrasado. Não com elegância, mas com o rosto vermelho e gravata torta, a camisa suja de comida e parecendo se desculpar por isso. Estava ainda mais corado e nervoso do que o normal. De cara percebi que havia alguma coisa acontecendo. Tudo bem, Chris? A mina, encontrei o caminho. Quando Chris ficava nervoso, a gagueira piorava. Era quase impossível entender uma palavra do que ele dizia. Olhei para Hearst e Flat. Mary não estava conosco naquela noite porque precisava ajudar a mãe em algumas tarefas. Por isso estávamos só nós três à toa falando besteira. Em certo sentido, era até bom, porque eu gostava de Mary. Bem, era esse o problema. Eu gostava de Mary. Gostava demais. E quando ela estava conosco, estava com Hearst, e ele fica com o braço ao redor dos ombros dela de um jeito possessivo. No mesmo instante, ele jogou no chão um cigarro ainda pela metade, pulou no trepa-trepa onde estava apoiado e olhou fixamente para Chris num crepúsculo nebuloso. Tudo bem, cara. Fica calmo. Caralho, você parece estar brincando de soletrar. Flat deu uma gargalhada como se alguém tivesse acabado de encher seu cigarro com um gás hilariante. As bochechas de Chris ficam ainda mais vermelhas, parecendo pegar fogo no rosto pálido. O cabelo estava despenteado e em tufos, como palha varrida pelo vento, e seu moletom amassado e sujo de terra. Mas foram seus olhos que mais chamaram minha atenção. Sempre de um azul surpreendente, naquela noite faiscavam. Às vezes, embora não gostasse de admitir porque me soava um pouco estranho e gay, Chris parecia uma espécie de anjo bonito e doido. Deixa ele em paz, falei. Eu era o único que conseguia falar com Hearst daquele jeito sem me encrencar. Ele me escutava. Acho que era essa a minha serventia. Eu era a voz da razão para ele. Hearst confiava em mim. E se eu fizesse o dever de inglês para ele de vez em quando, que mal havia? Joguei fora meu cigarro também. Na verdade, eu não gostava muito de fumar, nem de beber cerveja. O gosto me dava vontade de cuspir e limpar a boca. Claro, fiquei mais velho, mais sábio, mais viciado desde então. Respire, pedia Chris. Fale devagar, conte tudo. Chris assentiu e tentou moderar a respiração desvairada. Apertou as mãos com força e à sua frente na tentativa de controlar seus nervos e a gagueira. Que retardado, resmungou Flat, dando uma cuspida cheia de muco no chão. Hearst me olhou de lado. Enfiei a mão no bolso, peguei um pacote de One, aquelas balas em formato de tirinhas compridas, com conteúdo já um pouco derretido, e dei para Chris como se oferecesse um petisco para um cachorro. Pegue. Ao contrário do que se diz hoje em dia, doce era a única coisa capaz de acalmar Chris. Talvez por isso ele quase sempre carregasse um estoque. Chris aceitou a bala, deu uma mordida
E, em seguida, ainda mastigando, disse: estive lá em cima, na antiga mina. Certo, todos nós, quando crianças, íamos de vez em quando à mina e gostávamos de brincar por lá. Antes de começarem a demolir as instalações antigas, entrávamos sem serviços e pegávamos coisas inúteis, pedaços de metal e peças de máquinas velhas, só para provar que estivemos lá. Chris, no entanto, ia à mina com frequência, sozinho, o que era estranho. Mas tudo o que dizia a respeito a Chris era estranho, tanto que, com o passar do tempo, isso acabou se tornando normal. Quando uma vez perguntei por que ele ia tanto àquele lugar, sua resposta foi: preciso ver. O quê? Não sei ainda. As conversas com Chris podiam ser frustrantes. Eu precisava controlar a irritação quando ele lutava para encandear as palavras sem despedaçá-las na língua. Encontrei uma coisa, pode ser um caminho e entrar, disse por fim. Um caminho para onde? Na mina. Olhei para ele e tive uma sensação estranha. Era como se eu tivesse ouvido essas palavras antes, ou estivesse esperando por isso. Um arrepio esquisito percorreu meu corpo, como acontece quando se toca em um objeto eletrizado e a mão formiga pela estática. Na mina. Hurst se aproximou. Você encontrou um caminho para entrar nos poços da antiga mina? Você é um craque, acrescentou Fletch. Balancei a cabeça. Não tem como entrar, está tudo bloqueado e de qualquer maneira aqueles poços estão a, centenas de metros abaixo da superfície. Hurst olhou para mim e assentiu. Thornton está certo. Você tem certeza, fofão? Fofão era como Hurst chamava Chris, por ser fofo como um bolo. Chris olhou para nós dois, impotente, feito um coelho gigante captado por nossos faróis. Ele engoliu em seco e respondeu: Não tenho certeza. Quero mostrar para vocês. Foi só mais tarde, quando de fato pensei nessa conversa, e tive inúmeras oportunidades de pensar nela, que percebi que ele nunca respondeu à pergunta de Hurst. Um caminho para entrar nos poços da antiga mina? Presumimos que fosse isso que ele queria dizer, mas acho que não foi, mesmo naquela época. Ele queria dizer o poço, como se soubesse o que era, e o poço era mesmo uma coisa muito diferente. A luz estava perdendo o controle sobre o dia quando chegamos lá em cima. Estávamos no fim de agosto, finzinho de férias de verão, e as noites começavam a se desenhar mais cedo. Como diria minha mãe, o que sempre me fazia pensar em alguém pegando um grande pedaço de carvão e rabiscando o dia. Acho que todos nós tínhamos a sensação do fim de alguma coisa, a sensação da infância, de quando as 6 semanas de férias estão quase no fim. Acho que também sabíamos que aquele era o nosso último verão, sendo criança de verdade. No ano seguinte teríamos os exames finais e muitos de nossos colegas de sala, mesmo da década de 90, saíam direto da escola para o trabalho, embora o trabalho não fosse na mina, como antigamente. A essa altura, o local da antiga mina de carvão era apenas uma enorme cicatriz lamacenta na paisagem. Grama e arbustos baixos começavam a tomar conta da área, que, no entanto, continuava quase preta de pó de carvão e tomada por pedras, máquinas enferrujadas, fragmentos afiados de metal e pedaços de concreto. Conseguimos entrar por uma abertura no ineficaz sistema de segurança que cercava o local, onde placas com alertas como perigo, entrada proibida e não ultrapasse, poderiam muito bem ser lidos como bem-vindo, entrada permitida e aventure-se. Chris liderava o grupo. Bem, mais ou menos. Ele subia, escorregava, tropeçava, depois parava, olhava em volta e subia, escorregava e tropeçava de novo. Porra, fofão, tem certeza de que você está no caminho certo? Perguntou Hurst ofegante. Os poços antigos ficam daquele lado. Chris sacudiu a cabeça. Deste lado. Hurst olhou para mim, dei de ombros. Fletch girou o dedo ao lado da cabeça. Vamos dar esse voto de confiança, sugeri. Retomamos nossa estranha jornada. No alto de uma encosta íngreme e cheia de lama, Chris parou e olhou em volta por um bom tempo, feito um cão enorme farejando o ar. De repente se jogou na encosta, rastejando e derrapando em cascalho e entulho. Porra! Resmungou Fletch. Não vou descer nesse buraco. Admito que fiquei tentado a voltar, mas ao mesmo tempo senti uma empolgação estranha, como se estivesse na porta de um parque de diversões e não quisesse entrar porque os brinquedos eram assustadores, mas houvesse uma parte de mim que quisesse muito desesperadamente. Olhei para Fletch e não resisti. Medinho? Ele me fuzilou com os olhos. Vai se fuder. Hurst sorria, mais feliz do que nunca quando havia discórdia dentro do grupo. Bando de covardes, xingou ele, e então com um grito selvagem desceu a encosta. Fui atrás com mais cautela. Fletch soltou mais um palavrão e veio atrás.
No fim da descida, quase caí de bunda, mas na última hora consegui manter o equilíbrio. Senti cascalho entrar no meu tênis e machucar a sola dos pés. Acima de nós, o céu parecia mais baixo, pesado pela escuridão iminente. Não vai dar para ver porra nenhuma agora, reclamou Fletch. Quanto falta? Perguntou Hurst. Estamos chegando, gritou Chris e desapareceu. Pisquei várias vezes, olhei em volta e vislumbrei alguma coisa cinzenta. Ele estava agachado diante de um buraco e uma saliência. Quem olhasse rápido nem perceberia ele ali. Nos arrastamos atrás de Chris. Grama e arbustos aqui, ali, tentavam se agarrar ao solo ao redor, oferecendo uma camuflagem adicional. Havia várias pedras grandes espalhadas por perto. Chris afastou algumas e percebi que as havia colocado ali de propósito, para marcar o local. Ele cavou um pouco de terra e pedras menores com as mãos. Depois se sentou sobre os calcanhares e nos olhou triunfante. O quê? Perguntou Fletch com desprezo. Não estou vendo nada. Todos observamos o pedaço de terra descoberto. Talvez fosse um pouco mais irregular e tivesse uma coloração ligeiramente diferente da área ao redor, mas só isso. Você está de sacanagem, fofão? Rosnou Hurst, agarrando Chris pela gola do moletom. Porque se isso for enrolação... Os olhos de Chris se arregalaram. Não é enrolação. Eu pensaria mais tarde que, mesmo quase sufocado por Hurst, ele não gaguejou, não naquele momento. Esperem, pedi. Abaixei até bem perto do chão, removi mais terra e meus dedos tocaram em algo frio. Metal. Recuei um pouco e de repente ouvi uma forma circular na terra, que a ferrugem quase deixava na mesma cor, mas não exatamente igual. Lembrava um pouco uma calota velha, porém, olhando por perto, dava para ver que era grande e grossa demais para ser uma calota. Havia pequenas saliências arredondadas na extremidade e ao redor, como se fossem rebites. No centro havia outro círculo, ligeiramente em relevo, com pequenos sulcos. Olhem, falei. Conseguem ver agora? Apontei para o chão e me virei para os outros. Hurst largou Chris. Que porra é essa? É só uma calota antiga, respondeu Fletch, em sintonia com meu primeiro pensamento. Grande demais, argumentou Hurst. No mesmo instante, de acordo com meu segundo pensamento, voltou a olhar para Chris, e então, Chris apenas o encarou como se a resposta fosse óbvia. É uma escotilha. Uma o quê? É como se fosse um portão, expliquei, para entrar em lugares subterrâneos. O rosto de Hurst abriu-se em um enorme sorriso. Cara esperto, olhou de novo para a forma circular no chão. E aí? É algum tipo de escape para as minas ou coisa parecida? Acho que já ouvi falar nisso. Eu nunca tinha ouvido e meu pai havia trabalhado no fundo de minas a vida inteira, mas eu sabia que as minas tinham escape de ar para ventilação. No entanto, não via como isso nos ajudaria. Esses poços eram equivalentes a várias chaminés, uma em cima da outra. Iam do fundo até a superfície. Uma queda livre de quase 100 metros. Aquilo não era uma entrada, era suicídio. Eu estava prestes a chamar a atenção para isso quando Hurst voltou a se manifestar. Vá em frente então, disse para Chris. Abra. Chris parecia aflito. Não consigo. Não consegue? Hurst sacudiu a cabeça, contrariado. Ah, pelo amor de Deus, fofão! Ele se curvou e tentou segurar as bordas metálicas, enfiando os dedos por baixo. Mas era tão grande e pesado que a sua dificuldade em deslocá-lo ficava estampada em seu rosto. Ele resmungou alguma coisa, soltou a peça e gritou. O que estão esperando? Venham me ajudar, bando de imbecis. Embora apreensivo, obedeci e Fletch também. Todos juntos enfiamos os dedos na terra e tentamos segurar o objeto metálico pelas bordas, mas não conseguimos. Ele era espesso demais, estava muito enterrado. Devia fazer anos que ninguém encostava naquilo. Por mais que puxássemos, girássemos e pressionássemos, ele simplesmente não se mexia. Que se dane, disse Hurst, ofegante. Então, nos jogamos de costas no chão duro, agradecidos, os braços doendo e o peito arfando. Olhei de novo para o estranho círculo de metal. Sim, estava muito fincado na terra, mas se fosse um tipo de escotilha para fumaça ou escape, com certeza tinha uma maçaneta ou alavanca que permitiria levantá-la rapidamente, se necessário. Era assim que as escotilhas funcionavam, mas não havia nada, exceto aquele estranho segundo círculo, quase como se ela não tivesse sido colocada ali para ser aberta, para não permitir a entrada nem a saída de ninguém. Certo, disse Hurst, precisamos arrumar as ferramentas certas para levantar isso. Agora? Perguntei. A claridade tinha sumido tão depressa que eu mal conseguia distinguir os círculos fantasmagóricos de seus rostos. Qual é o problema? Está amarelando, Turner? Senti um arrepio. Não, só estou dizendo que já é quase a noite.
Não teremos muito tempo. Se decidirmos entrar, precisamos estar preparados. Não que eu tivesse alguma vontade de entrar, se de fato houvesse onde entrar, mas até então aquele me parecia o melhor argumento. Pensei que ele me contestaria, mas não. Tem razão, voltaremos amanhã. Olhou para cada um de nós. Precisaremos de lanternas, forçou um sorriso, e de um pé de cabra. Cobrimos precariamente a escotilha com terra e pedra, e em seguida, como um marco, Hershey jogou no chão a gravata de seu uniforme com um nó desfeito. Ninguém que por acaso passasse por ali entenderia. Gravatas, assim como tênis e meias, muitas vezes eram largadas pela antiga mina de carvão. Então, quando o último traço de luz sumiu no céu, começamos nossa difícil volta para casa. Não tenho certeza, mas acho que olhei para trás uma vez, com um incômodo desconforto, uma espécie de arrepio na nuca. Eu não teria conseguido ver nada naquela distância, mas na minha mente eu ainda conseguia distinguir a estranha escotilha enferrujada. Não gostei dela. Um pé de cabra. Também não gostei disso.